Eu escolhi morar na Chapada Diamantina para não ter muros, mas acabei prisioneira de um que ninguém via. Meu pai instalou um app de espelhamento no meu celular com a desculpa de me proteger nas trilhas. Mas ele não estava vigiando minhas rotas no Morro do Pai Inácio. Ele estava vigiando minha vida. Minha privacidade virou um reality show na sala dele, a quilômetros daqui. Foi quando decidi que o sinal de rede precisava cair para eu poder finalmente respirar. Viver aqui exige cuidado, e meu pai usou esse medo como cavalo de Troia. Ele disse: Eliana, instala esse app para eu ver se você não se perdeu no Vale do Pati. Parecia carinho, até que o espelhamento de tela começou a rodar em silêncio. Ele não queria saber se eu estava na trilha. Ele queria ler minhas mensagens. Cada notificação que chegava para mim brilhava na tela dele lá na cidade. O cuidado de pai tinha virado uma sombra digital que não me deixava em paz. A Chapada é imensa, mas o meu mundo estava ficando do tamanho daquela tela. A sensação de ser observada é estranha quando você está sozinha no meio do mato. Eu parava para tirar uma foto da cachoeira e sentia que ele estava olhando junto. Era um espelhamento total. Ele via minhas fotos antes mesmo de eu postar. Se eu demorava muito conversando com algum guia, o celular vibrava com uma pergunta. Ele usava o controle remoto para bloquear meu sinal de internet à distância. É para você focar na natureza, ele dizia, mas eu sabia que era para me controlar. Eu era uma trilheira livre, mas com uma coleira digital invisível no pescoço. Cada passo que eu dava era monitorado, cada conversa estava sendo lida em tempo real. A liberdade que eu tinha vindo buscar na imensidão dos vales se transformou numa prisão portátil que eu carregava no bolso. O paradoxo era cruel. Eu estava rodeada de horizonte aberto, mas vivia dentro de uma redoma transparente que só eu percebia. As pessoas ao meu redor não faziam ideia de que, enquanto eu sorria para o pôr do sol, alguém a 200 quilômetros de distância decidia se eu podia ou não ter acesso à internet naquele momento. Comecei a notar os detalhes que antes passavam despercebidos. Quando eu abria o aplicativo de mensagens, havia um atraso de meio segundo. Aquela pequena demora que denunciava que a tela estava sendo duplicada em outro lugar. Meu celular esquentava mesmo quando eu não estava usando nada pesado. A bateria descarregava rápido demais para quem passava o dia longe das tomadas. Eu testei. Deixei o telefone na mesa, fui tomar banho e quando voltei, o aparelho estava quente. Ele estava lá, navegando pelo meu dispositivo como se fosse o dele, vasculhando minhas fotos, lendo conversas antigas, verificando meus aplicativos. A invasão era constante, metódica, obsessiva. E o pior, ele achava que estava certo. Na cabeça dele, aquilo era amor paternal, era responsabilidade, era o dever de um pai que não queria perder a filha para os perigos do mundo. Mas para mim, era a certeza de que eu tinha trocado a liberdade urbana por uma prisão ainda mais sofisticada. Tinha dias que eu pensava em confrontá-lo, mas sabia que ele negaria. Diria que eu estava exagerando, que era paranoia, que ele só checava minha localização de vez em quando. Mas eu sabia a verdade. Eu via nos comentários dele, nas perguntas específicas demais para serem casuais. Uma vez mencionei para uma amiga por mensagem que estava pensando em fazer a trilha da Cachoeira da Fumaça no dia seguinte. Nem 15 minutos depois, meu pai ligou perguntando se eu ia mesmo fazer aquela trilha, que era perigosa, que eu devia ir acompanhada. Ele não podia ter adivinhado. Ele tinha lido. Outra vez eu estava conversando com um rapaz que conheci numa pousada. Nada demais. Só uma conversa sobre as melhores rotas da região. Meu pai ligou na mesma noite perguntando quem era o desconhecido com quem eu estava falando. Ele sabia o nome dele. Sabia detalhes que eu não tinha contado para ninguém. A ficha caiu de vez. Não havia privacidade. Não havia espaço meu.
Não havia um único canto da minha vida digital que ele não alcançasse. A gota d'água foi quando ele começou a interferir nas minhas relações. Bloqueou o número de uma amiga que ele considerava má influência. Apagou mensagens que ele achou inapropriadas antes mesmo de eu ler. Mudou configurações nos meus aplicativos sem me avisar. Eu estava perdendo o controle sobre minha própria existência digital e, por extensão, sobre minha vida real, porque hoje em dia uma coisa não se separa da outra. Seu celular é sua identidade, sua rede de contatos, sua memória, seu trabalho, seu lazer, e o meu estava sob ocupação estrangeira. Decidi que precisava agir, mas com cuidado. Ele era técnico em informática. Se eu simplesmente desinstalasse o app, ele saberia imediatamente e arranjaria outro jeito de me monitorar. Eu precisava de uma estratégia mais inteligente. Decidi que precisava de um momento de silêncio que o Wi-Fi dele não alcançasse. Subi um dos morros onde eu sabia que o sinal era instável, quase inexistente. Lá no topo, escrevi no bloco de notas: "Pai, eu sei que você está lendo isso agora." Fiquei olhando para a barra de sinal oscilando, esperando a reação dele. O celular esquentou na minha mão, ele estava tentando forçar a conexão remota. A bateria drenava enquanto ele tentava invadir meu dispositivo de novo. Ali, no topo do mundo, percebi que a tecnologia dele era pequena comparada com a minha vontade. O vento batia no meu rosto, trazendo o cheiro da terra molhada, e eu sentia que estava recuperando algo que tinha perdido sem perceber. A sensação de pertencer a mim mesma. Naquele instante, sem barras de sinal, sem notificações, sem os olhos invisíveis atravessando a tela, eu voltei a ser apenas Eliana, não um ponto vermelho num mapa de rastreamento. Foi libertador perceber que existiam lugares onde a tecnologia dele não chegava. A Chapada tinha seus refúgios analógicos, seus santuários sem cobertura. Comecei a procurá-los deliberadamente, não por rebeldia infantil, mas por necessidade de sobrevivência emocional. Eu precisava de momentos em que meus pensamentos fossem só meus, em que meu olhar pudesse passear pela paisagem sem a sensação de estar sendo filmado. Descobri que na Gruta da Lapa Doce, lá no fundo, o sinal morria completamente. No Poço Encantado, dependendo do horário, a conexão era nula. Esses lugares viraram meus esconderijos, meus respiros, meus pequenos atos de resistência contra a vigilância constante. Mas eu sabia que não podia viver fugindo. Não vim para a Chapada para me esconder, vim para me encontrar. E isso incluía enfrentar meu pai, estabelecer limites, reconquistar minha autonomia. Comecei a planejar como fazer isso sem explodir a relação completamente. Porque por baixo de todo o controle, eu sabia que existia medo. Medo real de me perder, de algo acontecer comigo, de não conseguir me ajudar se eu precisasse. Minha mãe tinha morrido num acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Desde então, meu pai desenvolveu uma ansiedade crônica com minha segurança. Eu entendia a origem, mas isso não tornava o comportamento aceitável. Entender não é desculpar. Eu podia ter compaixão pela ferida dele sem me deixar aprisionar por ela. Desci a trilha e encontrei dezenas de mensagens furiosas e alertas de localização. Ele não suportava o ponto cego, o momento em que eu era apenas eu, sem ele. O confronto não foi por mensagens, foi quando cheguei na casa dele para o feriado. Ele tinha os gráficos dos meus passos, mas não tinha ideia de como eu me sentia. Tentei explicar que na Chapada a gente aprende que tudo tem seu tempo e espaço. Mas ele via perigo em cada pixel e eu via liberdade em cada quilômetro. Nossa relação tinha dado um erro de sistema que nenhum suporte técnico resolvia. Ele mostrava as estatísticas como prova de cuidado e eu mostrava meu cansaço como prova de sufocamento. Falávamos línguas diferentes, ele em binário, eu em respiração.
A mesa da cozinha virou um campo de batalha silencioso, onde dados e sentimentos se enfrentavam sem encontrar tradução. Ele não entendia que me proteger não era me aprisionar, e eu não conseguia fazer com que ele visse que amor sem confiança é só controle disfarçado. A conversa foi dura. Ele chorou, algo que eu raramente tinha visto. Disse que não aguentaria perder outra pessoa que amava, que as notícias estavam cheias de mulheres desaparecidas, atacadas, mortas em lugares isolados, que a Chapada era perigosa, que eu era inócua, que o mundo era cruel. Eu ouvi tudo e então disse a única coisa que importava: Pai, você não pode me salvar de viver. Pode me ensinar a me cuidar, pode estar disponível quando eu precisar, pode confiar que eu vou te ligar se algo der errado. Mas você não pode me transformar numa prisioneira virtual só porque tem medo. Isso não é me proteger. É me sufocar. E se você continuar, vai me perder de um jeito muito pior do que qualquer acidente poderia fazer. Você vai me perder porque eu vou ter que me afastar de você para conseguir respirar. Foi um ultimato, mas também foi um convite. Eu propus um novo acordo. Eu mandaria uma mensagem por dia confirmando que estava bem, compartilharia a minha localização apenas quando fosse fazer trilhas mais longas ou isoladas e apenas durante o período da trilha. Manteria um contato de emergência sempre atualizado. Mas o espelhamento, o monitoramento constante, a invasão de privacidade, tudo isso teria que acabar. Ali mesmo, na frente dele, desinstalei o aplicativo. Vi o pânico nos olhos dele, mas também vi algo parecido com alívio, como se uma parte dele também tivesse cansada de carregar aquele peso, aquela vigilância permanente, aquela ansiedade que nunca dormia. Hoje, meu GPS serve para me guiar nos vales, não para ele me seguir na vida. Tivemos que configurar novos limites, onde o aceitar vale para os dois lados. Desinstalei os muros virtuais e deixei apenas o que é essencial para a segurança. Aprendi que quem ama confia, e quem confia não precisa de espelhamento. A Chapada continua linda, imensa, e agora totalmente minha de novo. Meu pai ainda se preocupa, mas hoje ele espera eu ligar para contar história. Afinal, a melhor conexão que a gente tem é a que não precisa de senha. Quando olho para as montanhas ao redor, sei que conquistei mais do que trilhas. Conquistei o direito de me perder e me encontrar sem precisar de permissão. A natureza me ensinou que nem tudo precisa ser mapeado para ser vivido, e que os melhores caminhos são aqueles que a gente escolhe percorrer sozinha, sabendo que tem para onde voltar quando quiser compartilhar. O celular ainda está aqui, mas agora ele é só uma ferramenta, não uma corrente. E o silêncio, quando vem, é bem-vindo, porque finalmente voltou a ser meu. Nossa relação não ficou perfeita da noite para o dia. Houve recaídas. Teve vez que ele me ligou 5 vezes seguidas porque eu demorei para responder uma mensagem. Teve momento em que sugeri que ele fizesse terapia e ele se ofendeu profundamente. Mas aos poucos, semana após semana, mês após mês, fomos construindo uma nova forma de nos relacionar. Uma forma onde eu podia ser adulta e ele podia ser pai, sem precisar ser carcereio. Ele começou a fazer caminhadas na cidade dele, uma forma de canalizar a ansiedade. Eu comecei a ligar mais vezes, não por obrigação, mas porque queria compartilhar as coisas bonitas que via. E percebi uma coisa curiosa. Quando a comunicação deixou de ser vigilância e voltou a ser escolha, ela ficou muito mais gostosa. Nossas conversas ficaram mais leves, mais verdadeiras, mais próximas. Porque agora eu não estava falando com o meu supervisor, estava falando com o meu pai.